Bem-vindo a todos, a todas. Neste encontro, onde a proposta é nós estudarmos um pouco sobre a vida de Meishu Sama. 23 de dezembro de 1882. Nascia no seio de uma família muito humilde, Mokichi Okada. Seus pais, Kisaburo e Senhora Tori, o criaram num ambiente muito simples, junto com suas irmãs, a Shizu e a Haru, e com seu irmão Takejiro também. No aspecto de religiosidade, seus pais frequentavam um templo dedicado a Kannon, uma divindade budista da misericórdia. Mokichi Okada foi uma criança doentia. Em sua adolescência e juventude, padeceu de muitos males físicos. Aos 16 anos teve pleuresia e ficou 6 meses hospitalizado. Aos 19 anos ficou tuberculoso e curou-se com um regime alimentar vegetariano. Posteriormente teve tifo, sofreu de males do estômago, reumatismo, cistite, amidalite, dermatites purulentas, distúrbios cardiovasculares e terríveis dores de dentes, sabe lá mais o quê. Durante sua juventude, Mokichi Okada não teve nenhum envolvimento direto em assuntos religiosos e certamente não com qualquer experiência de cura. As atividades dele como líder religioso só começaram após ter chegado à meia-idade, em torno de uns 43 anos. Quando sentiu ser chamado por Deus, melhor dizendo, para desempenhar uma missão específica nesse mundo. Nada na sua infância sugeriria tal evento. Na verdade, durante muitos anos, em sua fase adulta, mostrou-se nitidamente desinteressado por qualquer tipo de religião. Frequentemente, Mokichi fazia donativos para o Exército da Salvação e para as outras instituições de caridade. Não por qualquer fé, mas movido pelo desejo de colaborar com o trabalho que esses grupos faziam pela sociedade. O que ele não admitia era comportamento desleal. Desonestidade e corrupção eram abomináveis para ele, de modo em especial em políticos ou em qualquer pessoa que estivesse em uma posição de liderança ou de responsabilidade junto à sociedade. Desde muito cedo, ele despertou o interesse pelas artes. Ele simplesmente amava as artes e desejava ser pintor. Mas uma doença nos olhos o obrigou a abandonar tal sonho. Tentou posteriormente estudar makie, arte típica japonesa de laka. Porém, um profundo e acidental corte no seu dedo indicador interrompeu o seu segundo projeto. Ele ficou permanentemente paralisado daquele dedo. 1907. Gentaro Takahashi apresentou a Mokichi Okada Taka Aihara, uma parenta sua cuja família era da cidade de Yokohama, no estado de Kanagawa. O pai dela, Fusakichi, havia sido lutador de sumô quando era jovem, mas na época era dono de uma loja de arroz. No Japão sempre teve aquelas coisas de casamento meio que tratado, né? Tori, a mãe de Mokichi, gostou muito da moça e o casamento ficou resolvido. Eles se casaram em junho de 1907, depois do ofício religioso de 3 anos do falecimento de Kisaburo, pai de Mokichi, tendo por padrinho o seu próprio Takahashi. E nessa época, Mokichi tinha 24 anos e a Taka 19 anos. Uma sucessão de grandes perdas pessoais o fez despertar para a existência de Deus e do mundo espiritual. Meishu Sama denominou esse despertar de segundo nascimento. Em toda a primeira fase da sua vida, Meishu Sama tinha a convicção de que, para ser bem-sucedido na vida, bastava a pessoa ser inteligente, correta, bondosa e esforçada. Princípio esse que aplicou à vida cotidiana com o maior sucesso. Em suma, ele tinha absoluta confiança em sua capacidade e acreditava que, agindo dessa forma,
não haveria nada no mundo que pudesse sair em desacordo com os seus desejos. Até aquele momento a vida o levou a crer que ele estava certo. Afinal, ele havia saído de extrema pobreza e se tornado um respeitável e bem-sucedido empresário. Entretanto, chegou a época em que a autoconfiança desapareceu. Os seguidos infortúnios, sérios infortúnios, que o atingiram na vida familiar, o falecimento dos seus filhos, o falecimento da sua esposa, levaram-no a sentir uma insignificância da força humana. Winston perdeu 3 filhos. Ele não encontrou nem na filosofia, nem na ciência respostas racionais que pudessem lhe explicar a causa de tanto sofrimento. Começou a pesquisar diversas religiões em busca de um caminho de salvação. Isto é, de uma forma para se livrar de todos os infortúnios e alcançar a verdadeira felicidade. A esse respeito ele escreveu: como resultado dos sofrimentos, acabei recorrendo a todos que procuram nessas ocasiões. A religião. Não tive outra saída a não ser ir em busca da salvação no shintoísmo, no budismo, como era de praxe. Com isso, ele teve o conhecimento da dimensão espiritual, como, por exemplo, da existência de Deus, do mundo espiritual, da vida pós-morte, etc. Refletindo sobre minha maneira de ser, disse ele, né? Arrependi-me da própria tolice. Após esse despertar, meu conceito sobre a vida deu uma guinada de 180 graus, dizia ele. Eu intuí que o ser humano é protegido por Deus e que se ele não reconhecer a existência do Espírito, não passará de um ser vazio, identificando-se em especial com o seu propósito de reformar o mundo. Ele ingressou na religião Omoto e começou a se dedicar de corpo e alma aos estudos sobre o mundo invisível, sobre os fenômenos parapsicológicos e a prática da fé. Naquela época, ao se referir aos meses de imersão em pensamento religioso, ele disse: algo se movia dentro de mim por vontade própria, porque algum milagre estava me levando, pouco a pouco, a conhecer o mundo divino. Ele estava tão feliz que mal lhe pôde se conter para não explodir de alegria. 1926, Meixo Sama recebeu uma série de revelações. As primeiras foram transmitidas a ele por Kannon, que identificou a fonte das revelações como sendo Deus. Meixo Sama dizia sobre a primeira revelação: por volta da meia-noite de um dia de 1926, sobreveio uma sensação estranha e um sentimento que até então ele nunca havia experimentado. Era um impulso tão irresistível que simplesmente ele não podia descrevê-lo. Sentia uma irreprimível vontade de falar. Ele não encontrava meios de suprimir o poder que estava usando a voz dele. Por isso ele se entregou. A primeira manifestação verbal foi: pegue algo com o que possa escrever. Assim que a minha esposa, a segunda esposa, Yoshi Okada, trouxe papel e caneta, uma torrente de palavras foi lançada. Desse modo, sua concepção a respeito de Deus se consubstanciou naquilo que lhe foi revelado pelo céu. No Omoto-kyo, o conceito de divindade é explicado por um complexo de conjunto de ideias e que pressupõe muitas divindades heterogêneas. Mas as revelações recebidas por Meixo Sama o convenceram que havia apenas um Deus, o Criador do Universo, que fez o homem para observar a sua vontade. Meixo Sama revelou que Deus ordenava o homem para que o homem edificasse
o paraíso na terra. Naquela época foi confiada a grande missão de construir o paraíso na terra. No começo ele mesmo duvidou, mas aí aconteceram tantos milagres que ele foi obrigado a acreditar. Mesmo assim, durante certo tempo ele permaneceu indeciso e guardou em silêncio sobre as revelações. Não mencionou nada sobre a ordem de Deus. Foi apenas aos poucos que ele se conscientizou da grandiosa missão que Deus lhe havia outorgado. Ele mesmo reconhece isso. A consciência dessa grande missão reservada a Meixo Sama parecia fazer aumentar nele o calor e a simpatia pessoal que sentia pelos outros. Nesse ínterim, tanto o poderoso carisma de Meixo Sama quanto os inacreditáveis casos de cura e de recuperação de doentes passaram a repercutir, atraindo um grupo rapidamente crescente de seguidores pessoais. Tudo isso lá no Mutukyo. Era só uma questão de tempo para que as qualidades de sua liderança se tornassem evidentes e lhe fosse confiada a direção de um templo da Mutukyo em Tóquio. No entanto, a partir daí foi que o seu trabalho alcançou uma dimensão bem diferente, passando a divergir da corrente principal da Mutukyo. Na época, essa seita ainda estava feita a fatores culturais e nacionais. Roupas e alimentos ocidentais eram proibidos, dentre outras muitas restrições. Registros contemporâneos, contudo, atestam que a orientação de Meixo Sama era realista e liberal. Ele preocupava-se basicamente com as coisas práticas. Meixo Sama jamais se envolveu em movimento político, ideológico, dentro ou fora da Mutukyo. Dedicou-se por inteiro a ajudar os que sofriam, ensinando também o significado da fé religiosa e o que ela envolvia. Foi, antes de tudo, um mestre, e assim permaneceu o resto de sua vida. Vivenciou sua crença na igualdade entre os homens, sendo sempre capaz de entrar em contato com as criaturas de diversos níveis. E a todas inspirava completa confiança. Quando iniciou suas atividades normais de cura em 1928, muitos naturalmente o procuravam para obter a ajuda dele e conselhos. Madrugada de 15 de junho de 1931. Meixo Sama, acompanhado de sua esposa, a segunda, Yoshi Okada, e cerca de 30 discípulos subiram ao topo do Monte Nokogiri a fim de aguardar o nascer do sol. Nessa época ele já havia atingido o grau de Kenshin Jitsu, um grande iluminado. No alto daquela montanha, Meixo Sama recebeu a revelação divina da aproximação da Era do Dia, marco inicial de uma nova civilização. Ao mesmo tempo, recebeu em seu ventre o que ele chamava de bola de fogo. A partir de então, tornou-se um poderoso e inesgotável manancial de luz divina, energia que lhe permitiu obter o único método autêntico da cura. Contudo, até 1935, Deus não iria lhe revelar que essa desconhecida força em expansão passaria só depois de ser conhecido como hoje é conhecido como Jurei. O procedimento divergente de Meixo Sama lá no Mutukyo, aliado ao crescente número de membros daquela seita que o seguiam, geraram 5 motivos para lhe causar antagonismo, especialmente da parte dos líderes. Na atmosfera tensa dos anos 30, qualquer tipo de discordância já encontrava um terreno fértil para gerar polêmica. Alguns fanáticos dentro da seita ficaram tão fortemente contrários às atividades de Meixo Sama, a ponto de o deixarem preocupado.
pois os ataques eram abertamente dirigidos a ele e aos seus seguidores. Em 1934, a posição de Meishu Sama no Motokyo ficou insustentável. Ele deixou o Motokyo para fundar uma nova organização religiosa, cujo início se concretizou mediante a formalização de um serviço próprio de culto com orações. Assim estava constituída a igreja de Meishu Sama, Dai Nippon Kannon-kai, a grande sociedade japonesa de Kannon. Portanto, ele ficava doravante em condições favoráveis para pôr em prática a missão que Deus lhe confiara e que deveria servir de transição para o advento da nova era. Pela primeira vez, surgiu uma doutrina no campo religioso baseada em um conceito científico, fato até então completamente inédito no trato das coisas sacras. 8 anos já haviam se passado, desde as primeiras revelações em 1926. Durante todo o tempo em que Meishu Sama permaneceu no Motokyo, ele pensou muito sobre se deveria formar um grupo independente ou não. Porém, só se decidiu agir nesse sentido após ter absoluta convicção de que seu trabalho poderia ser realizado melhor fora do que dentro da seita, a que ele havia dedicado por tanto tempo. Mas essa era uma questão que tinha que ser resolvida. Sua saída foi provavelmente o único caminho encontrado para edificar a obra da qual fora incumbido pelo Criador. Embora ainda nada lhe houvesse sido revelado por Deus sobre a luz divina, que seria canalizada com o surgimento do Jorei. Não tinha nada até então. Várias centenas de seguidores do Motokyo permaneceram com ele. As fileiras de seus adeptos continuaram a ser engrossadas, muitas adesões. O povo ia atrás dele direto. Nos primeiros anos do seu trabalho missionário de cura, Meishu Sama basicamente recorria às orações, ainda que nele se expandisse essa energia da luz divina. Em 1935, por revelação de Deus, ele passou a ter consciência dessa energia espiritual, o Jorei. Ia ser o seu primeiro canalizador para a cura de doenças. O Jorei no tratamento das enfermidades demonstrou ser, sem qualquer comparação, muito mais eficaz do que as orações. No começo, apenas Meishu Sama era concedido por Deus o poder de canalizar o Jorei. Como as curas eram prodigiosas, muitos doentes iam procurá-lo em busca de uma orientação pessoal. Isso fazia com que Meishu Sama trabalhasse até altas horas da noite. Embora soubesse que somente uma pessoa jamais poderia salvar toda a humanidade, tinha consciência disso. Finalmente, ainda em 1935, logo após o estabelecimento da grande sociedade japonesa de Kannon, Deus revelou a Meishu Sama como a energia espiritual do Jorei poderia também ser canalizado por outras pessoas. Bastava apenas que ele escrevesse a palavra luz, Hikari, em algum objeto para que este ficasse, a partir de então, impregnado da própria energia divina, da qual se tornara o instrumento. Desse modo, Meishu Sama passou a confeccionar os medalhões, os Ohikaris, para uso individual dos seus seguidores, utilizando pedaços de papel de seda de tamanho, formato e espessura adequados. Ele ia lá escrevendo. Assim, qualquer pessoa que usasse o Ohikari por ele preparado e a ela outorgado, poderia canalizar a luz divina do Jorei. Desse modo, o próprio mesmo teria certeza de que não mais se encontraria só quando orasse a Deus,
teria ali um senhor aliado. Meixo Sama começou desde então a instruir os seus discípulos e a falar-lhes da revelação que recebera de Deus. Os primeiros seguidores contemplados com o Hikari passaram a ministrar o Jorei aos seus familiares e amigos, com notáveis e inesperados resultados. Fantástico, simplesmente. Em consequência, o novo grupo das pessoas portadoras do Hikari dedicou-se a espalhar o significado do Jorei e a praticá-lo com mais fervor, ficando, portanto, livre de qualquer tipo de crítica doutrinal e comportamentais da Omotokyo. Para denominar a igreja recém-fundada, Meixo Sama fez questão de incluir o nome Kanon. Vários motivos tinham para isso. O primeiro motivo era político. Qualquer alusão a que a força de cura emanava de Deus seria o mesmo que afirmar que a pessoa portadora do Hikari tinha um poder pelo menos igual ao que possuía o imperador. Criatura na época era considerado um Deus vivo. A igreja se tornaria passível de acusações de lesa majestade e seria provavelmente condenada. Um segundo motivo, mais importante ainda, é que Kanon sempre foi familiar para os japoneses. Qualquer japonês, na época, sabia quem era Kanon. Isso era vital, porque Meixo Sama tinha que ter muito cuidado para começar de maneira simples a propagação dos seus inéditos ensinamentos, de modo que as pessoas pudessem melhor entendê-los. Nada existia nas tradições religiosas do Japão para ajudar o povo a compreender e aceitar a existência de um Deus único, que ama todas as pessoas. No entanto, Kanon podia ser considerado como intermediário de Deus, a divindade que comunicava a vontade do céu na terra. Por esse motivo, a referência a Kanon permaneceu quando o nome da igreja foi alterado em agosto de 1947. Durante 15 anos, Meixo Sama visou elucidar aos seus adeptos o significado de amor de Deus, do amor de Deus, a necessidade do arrependimento pessoal de cada um, através do constante emprego das frases que eles citavam, as graças de Kanon. Finalmente, em 1950, o grupo foi reorganizado como Sekai Meishiakyo, Igreja Messiânica Mundial. E daí por diante cessaram quase totalmente as referências a Kanon nos escritos de Meixo Sama. As exposições do fundador sobre a natureza de Deus e seus atos no mundo derivaram das revelações por eles obtidas. Uma análise dos ensinamentos de Meixo Sama para determinar exatamente o que ele aprendeu nas primeiras revelações indica 4 pontos principais. O primeiro, Deus mostra aos homens o caminho do arrependimento. Segundo, Deus confia aos homens a tarefa sagrada de construir um mundo de verdade, virtude e beleza. Terceiro, Deus informa aos homens que aqueles que não se arrependerem serão punidos no julgamento. E quarto, Deus concedeu a Meixo Sama a responsabilidade de transmitir todas essas coisas para todos os homens. Assim, através de Meixo Sama, o Jorei foi dado a conhecer ao mundo, atraindo multidões para serem curadas. Os resultados obtidos pelo Jorei contribuíram para que muitos aceitassem a existência de Deus. Desse modo, mesmo enfrentando a crescente prepotência de um governo que caminhava para a guerra e para a repressão nacional, o número dos adeptos de Meixo Sama aumentava cada vez mais. Era um negócio fantástico. Por volta de 1937, acentuou-se mais o controle dos militares, que começaram a sufocar a vida de tudo quanto era igreja que existia lá no Japão, e dos grupos religiosos de tudo quanto era credo.
As novas doutrinas místicas, incluindo o Motokyo, foram tratadas ainda com a maior severidade. Para a grande sociedade japonesa de Kannon, o primeiro golpe foi a proibição de qualquer tipo de cura sob o patrocínio do grupo religioso. Em resposta a isso, Meixo Sama parou com todas as suas atividades públicas, em especial de ensinamentos. Manteve, porém, o grupo unido pela continuidade da prática do Jorei, em todos os lugares que fosse possível, ensinando aos outros como ministrá-lo. Foi ainda durante o meados dos anos 30 que ele iniciou a prática da agricultura pura, para provar o verdadeiro método de cultivo, a ele inspirado por Deus. Até 1943, a maioria dos seus seguidores moravam e trabalhavam em Tóquio, com exceção de alguns que foram para diversas localidades realizar seminários e ensinar a ministrar Jorei. Mas quando o bombardeio a Tóquio se intensificou, a partir de junho de 1944, boa parte da população foi evacuada para o interior. E dentre elas estavam muitos discípulos de Meixo Sama. Por ocorrer esses frequentes deslocamentos forçados, criou-se uma oportunidade favorável para a introdução do Jorei em outras localidades, que jamais seriam atingidas de um modo tão fácil. Os acontecimentos perversos da guerra, especialmente em Tóquio, deram às pessoas o ensejo de constatarem os reais benefícios do Jorei. Através do ministério de Meixo Sama e de seus colaboradores, em curar os feridos e aumentar a proteção daqueles que ainda não haviam sido atingidos. Dos 20 seguidores que estavam em Hiroshima, quando caiu a bomba atômica, nenhum morreu. Todos eles portavam o Hikari. O medalhão que estava no pescoço estava escrito por Meixo Sama a palavra luz. Após o fim da guerra, novos horizontes se abriram para as religiões no Japão. Todas as restrições foram abolidas e a liberdade de culto foi assegurada pela nova Constituição. O grupo de Meixo Sama foi reconhecido como sendo algo mais do que uma sociedade de cura. E por isso foi-lhe permitido formar-se como uma organização religiosa. O conceito central da fé ensinada por Meixo Sama é que o homem irá participar da construção do paraíso na Terra, com a ajuda do poder de cura do Jorei. Meixo Sama também ensinou que o belo na natureza e nas artes criativas exerce uma engrandecedora influência no aprimoramento da alma. Embora destacasse que essa saúde espiritual e física são condições mais importantes para as pessoas que desempenham uma missão na sua vida, ele constantemente se referia à importância da beleza no nosso ambiente cotidiano. Durante a guerra, Meixo Sama comprou algumas áreas de terra em Hakone, Atami, com a intenção de construir locais apropriados e favoráveis à inspiração para a contemplação do belo, desde que nele os valores estéticos preponderassem. Após a guerra, ele construiu jardins aprazíveis em ambos os locais, de acordo com os modelos traçados por Deus. Em 1952, ele inaugurou o Museu de Arte no Jardim de Hakone, reunindo um valioso acervo de obras-primas de origem japonesa, chinesas e coreana. A coleção diversificada que ele formou nos poucos anos é um tesouro artístico de valor incomensurável. É considerada uma das mais preciosas do Japão. Meixo Sama evitou qualquer tipo de adulação. Aqueles que o conheceram descrevem sua liderança bem definida por qualidades carismáticas derivadas do amor, da humildade, da simplicidade
e do calor humano. Ele sempre respondia pessoalmente a cada carta que recebia. A resposta por ele enviada por si só já era o suficiente para ajudar as pessoas que ele nunca havia conhecido. E como ele tinha uma memória prodigiosa, estava sempre a par das condições individuais de cada pessoa. Assim ele acompanhava a recuperação dos doentes, os quais também aconselhava. O cuidado dele era absolutamente extremado. Um caso, só para citar, que demonstra sua total atenção, aconteceu um pouco antes do fim da guerra. Uma mulher, após ficar 15 anos imobilizada na cama por um problema na coluna vertebral, ao receber jorei ministrado por Meishu Sama, simplesmente voltou a caminhar. No entanto, após algum tempo, ficou com a parte inferior do seu corpo paralisada, não podendo mais andar. Tratava-se de uma pessoa bastante ativa que tinha satisfação em ajudar os outros, mas só que não poderia mais andar. Meishu Sama, ao ficar ciente deste fato, telefonou e pediu para que ela viesse urgentemente a ele. Em 1945, na época da guerra, portanto, muito problemática, era assim, difícil encontrar um táxi disponível. E ela também não tinha condições físicas de tomar um trem que saísse lá de Yokosuka para Tame, para receber jorei de Meishu Sama. Além disso, ignorava totalmente o quanto seu estado de saúde era absolutamente grave e preocupante. Todavia, alertada sobre tal situação, mas tinha um detalhe, ela tinha absoluta confiança em Meishu Sama. Ela passou a rezar com denodado favor para que conseguisse um veículo que a conduzisse até a Tame. O que aconteceu no dia seguinte? Arrumou o veículo e lá, sobre os cuidados de Meishu Sama, ela se recuperou. Incrível, não é? Antes e durante a guerra, os anos foram penosos para Meishu Sama. Foi forçado durante muitas vezes pelas autoridades a parar com muitas das suas atividades. Era coisa da guerra. Proibido de praticar abertamente a cura como um líder religioso, ele teve que prosseguir a sua tarefa de uma forma parcial e clandestina. Após a guerra, quando as pessoas passaram a ter liberdade do culto, as coisas multiplicou-se assim de uma tal forma que o número da igreja quase que estoura de tanta gente. Ele tornou-se necessário criar novos prédios, novas instalações, porque a busca era incessante. Durante vários anos, Meishu Sama demorou para fazer o planejamento do trabalho. E só Meishu Sama fazia isso. Que impediu ele de dedicar mais tempo na sua atividade de cura. Também, num ponto de vista organizacional, essa nova e inédita religião, fundamentada em conceito científico, introduziu alterações no pós-guerra. Na sua primeira reestruturação, em 1947, a grande sociedade japonesa de Kanon passou a contar com 8 núcleos autônomos, cada qual era liderado por apenas um dos seguidores de Meishu Sama, direto. O núcleo de Miroku cresceu tão rapidamente e isoladamente que tinha mais membros que o total dos outros 7 somados. No ano seguinte, esse principal núcleo da igreja de Meishu Sama tornou-se legalmente independente sob o nome de Nihon Miroku Kyokai, Igreja Miroku no Japão. Porém, em 1950, foi novamente reagrupado aos outros núcleos, sob a denominação única de Sekai Meshiakyo, Igreja Messiânica Mundial. Todos sob a direção exclusiva de Meishu Sama. De início, os membros foram distribuídos em 3 diferentes agrupamentos. Por dificuldade de administração, no ano seguinte foi restabelecido um sistema que já havia sido utilizado anteriormente. 80 núcleos, todos diretamente supervisionados pela Igreja Matriz, dirigida por Meishu Sama.
Ao completar 68 anos, em 23 de dezembro de 1950, Meixo Sama anunciou que iria escrever A Criação da Civilização, onde revelaria, por desígnio da providência, o amplo e profundo significado do Jorei. Este livro, a verdadeira Bíblia de nossa fé, traz os ensinamentos essenciais da nossa religião. Em 1953, 2 núcleos foram abertos nos Estados Unidos, num esforço de iniciar a propagação da fé por outros países. Quando Meixo Sama faleceu, 10 de fevereiro de 1955, ele tinha 72 anos. Milhares de pessoas estavam presentes no seu funeral. Grandioso tributo a um homem que tanto tinha feito para ajudar o próximo. Naquela época, a igreja não estava adequadamente preparada para prosseguir sem ele, pois a maioria dos membros ainda não havia atingido um grau de conscientização suficiente dos ensinamentos de Meixo Sama. Os seus seguidores mais imediatos, que praticavam o Jorei, tinham sobejas experiências de seus benefícios, pois haviam salvado da morte inúmeras pessoas, gravemente enfermas, e também evitado a invalidez de outras pessoas. Entretanto, os resultados maravilhosos das experiências com o Jorei fez com que muitos discípulos o considerassem como meio e fim de sua fé. Deixaram, por conseguinte, de estudar com mais afinco os ensinamentos de Meixo Sama. E, como consequência, permaneceram sem a verdadeira compreensão a respeito dos princípios básicos da fé e a consciência das revelações feitas por Meixo Sama. Essa é a razão desse seminário. Renovar o saber sobre o nosso Mestre. A busca de forma espontânea, que está sendo feita por todos vocês que estão aqui presentes, faz com que o progresso na vida de vocês seja uma coisa que vai ser alcançada de forma exuberante. Muito obrigado a todos. Sejam felizes.